para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, para que nós venhamos ouvir mais de Deus aqui nesta noite. Vem aqui, evangelista, pode subir aqui, amém? Estenda as mãos para cá, igreja, todos nós, amém? Vamos apresentar o servo de Deus em oração. Senhor Deus, nós apresentamos o teu servo diante de ti, que irá nos trazer uma palavra abençoada, Pai. Eu creio que o Senhor já tem entregado ao teu servo, Pai, a palavra certa, a revelação, a iluminação bíblica, e o nosso pedido é que o Senhor venha, Pai, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, que nós venhamos ser, Pai, orientados por ti. Senhor, que as inquietações venham parar, meu Deus, que tudo aquilo que impede de nós ouvirmos a Tua voz pela palavra, que seja quebrado, que os nossos ouvidos estejam prontos, o nosso coração esteja, Senhor, como uma terra fértil, preparada para receber a semente da palavra. Usa o Teu servo com uma autoridade como o Senhor já tem usado. Assim nós oramos, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos receber o evangelista com as palmas bem calorosas, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Igreja, por gentileza, peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 8, versículo 41. Lucas, capítulo de número 8, versículo 41. Enquanto você procura, eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite, o carinho, a recepção. Nosso pastor Júnior, amém? Mais uma vez nos convidando para estar aqui, é uma honra. Também, juntamente agradecendo ao pastor Júnior, sua esposa, amém? Pastor Messias, presidente desta obra, juntamente com sua esposa. Fico feliz que a obra do Senhor tem crescido aqui nesse ambiente. Estamos lá de longe intercedendo por esta obra. Amém? Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 8, versículo 41. Todos encontraram? Diz assim o texto: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Pode se assentar, por gentileza. Igreja, nessa noite eu peço a sua atenção. Não irei estender muito a minha fala, mas Deus tem uma mensagem aos nossos corações aqui nesta noite. O texto que acabamos de fazer a leitura, talvez é um dos textos mais conhecidos da Igreja do Senhor. Quem nunca escutou falar da mulher do fluxo de sangue? O contexto aqui é de um Jesus que está retornando para um ambiente já conhecido. Jesus está chegando novamente em um ambiente que ele já conhece. E, como de costume, Jesus desembarca e um grande número de pessoas
se aglomera ao seu redor. Um grande número de pessoas o procura, porque grandes feitos, grandes sinais, grandes milagres, Jesus realiza por onde passa. Assim que desembarca, um grande da sinagoga por nome Jairo se aproxima de Jesus e apresenta a sua dificuldade, apresenta a sua situação, que é a enfermidade de sua filha. Jairo toma a dianteira e isso chama a atenção de Jesus, porque se existe uma verdade, é que Jesus não escolhe classe para trabalhar, é que Jesus não determina uma faixa social, uma faixa etária ou uma faixa de público específico em que o seu poder irá atingir. O poder de Jesus está disponível a todo aquele que acredita. E é nisso que Jairo está amparado. A partir do momento em que ele apresenta sua dificuldade, existe uma mulher que interrompe esse diálogo. Jesus está em direção à casa de Jairo e uma multidão está o acompanhando. Interessante é que uma multidão está acompanhando Jesus para ver qual é o desfecho da história de Jairo. É bom estar acompanhado de alguém, mas existem pessoas que nos acompanham para ver o final da história, para ver o final da trajetória. Quem nunca assistiu um filme, quem nunca assistiu uma série em que você fica curioso para ver qual é o final? Uma multidão está acompanhando Jesus em direção à casa de Jairo e o grande questionamento é: qual será o final? Qual será o desenrolar da história? E uma mulher que tem uma dificuldade interrompe esse trajeto. Se tem alguém que era acostumado a ser interrompido, esse era Jesus. Jesus estava acostumado a ser interrompido. Jesus estava na casa de Simão e foi interrompido. Jesus estava em uma série de diálogos e houve uma interrupção. A grande questão é que para nós interrupção é um problema. Para Jesus é um ponto de partida. Se para nós a interrupção é um problema grave, para Jesus é uma oportunidade. Eu não sei se você entrou aqui achando que alguém interrompeu sua história. Eu não sei se você entrou aqui achando que a sua trajetória foi interrompida. Mas se você está com esse pensamento, Jesus tem uma oportunidade de iniciar uma nova trajetória. Interrupção não significa final. Essa mulher se apresenta, interrompe a história, o curso de Jairo. Ela interrompe, e essa interrupção nos apresenta três verdades. A primeira verdade é: a circunstância não pode atrapalhar o propósito. Repita comigo: as circunstâncias não podem atrapalhar o propósito. O texto diz que essa mulher tinha experiências passadas negativas. Gastou dinheiro com médicos e os médicos não a curaram. Gastou dinheiro e sua riqueza com remédio, os remédios não funcionaram. Os diagnósticos são de não é possível curar. Mas esta mulher vê uma oportunidade. Jesus está no ambiente.
noite. Eu preciso te dizer que o diagnóstico negativo não pode tirar a sua fé. Eu preciso dizer que as experiências passadas não podem tirar a sua fé. As palavras negativas não podem aplacar a sua confiança em Jesus. Levante a sua mão nessa noite, porque a circunstância não vai te parar, não vai te brecar, não vai te atrapalhar. Você tem um propósito. Se tem uma multidão que está curiosa, esta mulher tem um objetivo. Eu não sei se tem curioso aqui, mas eu sei que tem alguém que tem objetivo, que tem alguém que tem propósito, que tem alguém que tem fé. Só quem tem fé glorifica, exalta o nome de Jesus. O que ela passou não impediu a busca dela por Jesus. Você já conhecia alguém que falou: eu não vou hoje, eu não confio mais nesse Jesus? Por quê? Porque 1 ano atrás a porta de emprego se fechou. Porque eu perdi uma pessoa querida que eu gostava tanto. Porque aquele relacionamento não deu certo. Nessa noite Jesus está gritando para o nosso coração: não perca o propósito, não perca o propósito, não perca o propósito, não perca o propósito. Persevere, 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 persevere. Qualquer hora dessa Jesus está passando, agarre a oportunidade. Eu sei que é chato, eu sei que pode te atrapalhar, mas se não for constrangedor, aperte a mão dessa pessoa e fala para ela: persevere, continue no propósito, continue com essa fé escondida. Ninguém sabia que a mulher tinha essa fé. A fé não é estrondosa, a fé não é espetacular, a fé não gera cartaz, a fé não gera marketing. A fé dela era escondida, mas quando Jesus passou, ela disse: eu vou hoje, mesmo que tenha multidão, mesmo que os discípulos não gostem, mesmo que não acreditem que eu vá conseguir chegar perto dele, eu tenho fé, eu tenho fé. Quem tem fé aqui nessa noite, adore a Jesus. A fé dela era escondida. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque tem alguém que acredita que a fé tem que ser espetacular. Meu Deus, que fé tem aquela pessoa? Irmão, tem crente que é tranquilo, que você não dá nada, mas ninguém tem a fé daquele irmão. Ninguém tem a fé daquela irmã. Basta ela colocar o joelho no chão, basta ela pegar o microfone, basta ela começar a cantar, o céu se abre. Nessa noite a palavra de Deus é: persevere, persevere, persevere. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém confie, mesmo que ninguém aposte, mesmo que ninguém invista, persevere. Curiosidade é diferente de propósito. Na multidão tem curioso e tem uma mulher que está com propósito. Tem uma multidão que quer acompanhar para ver o que vai acontecer com Jairo, e tem a mulher falando: eu tenho um objetivo. Espero que Jairo consiga a vitória dele, mas eu tenho um objetivo aqui. Pergunta para essa pessoa: você ainda tem um objetivo? Ou você perdeu no meio do caminho? Ou você se esqueceu? Ou você se abandonou? Só quem tem objetivo, exalte ao nome glorioso de Jesus. A primeira verdade é: a circunstância não pode alterar o propósito. A segunda verdade no texto, repita comigo: milagre não exige perfeição. Milagre não exige perfeição. Pregador, que história é essa? Calma.
Milagre não exige perfeição. Esta mulher tem fé, sim ou não? Ela tem fé. No pensamento dela se eu tocar a orla do manto dele, eu serei curada. Ela tem um fluxo que não cessa, um fluxo de sangue que não para. O objetivo dela tocarei o manto de Jesus e serei curada. No entendimento dela, só um toque é o suficiente para curá-la. Mas nós, conhecendo a Jesus, sabemos que Ele pode curar sem tocar, que Ele pode curar sem ter contato físico. Haja vista o servo do centurião, pode ir, porque ele já foi curado. O centurião chega e fala: que hora que ele foi curado? E tal horário, foi a mesma hora que Jesus liberou a palavra. A fé dessa mulher é existente, mas não é perfeita. A fé perfeita entende que Jesus não precisa tocar para curar. A fé dela é imperfeita, mas é uma fé que existe. Pergunta para essa pessoa: a fé existe ainda? Não precisa ser perfeita, não precisa ser a melhor de todas, ainda tem fé aí, ainda tem uma agulhinha, ainda tem uma semente de que Jesus pode curar, de que Jesus pode restaurar, de que Jesus pode trazer de volta a alegria, ainda tem uma ponta de esperança. Jesus, neste momento em que essa mulher toca a orla da sua veste, a cura é liberada, mesmo em uma fé que não é perfeita, mesmo em uma fé que não é plena no sentido total de perfeição de Jesus. Jesus não precisa tocar para curar, mas se você tiver fé nessa noite, a vitória chega na sua casa, a cura chega na sua casa, a restauração chega para a sua família, se ainda tiver fé. Fala para essa pessoa: não precisa ser perfeito, não precisa ser perfeita, não precisa ser totalmente perfeito aos olhos humanos. A mulher entendia: se eu tocar ele me cura, mas a verdade é que não precisa tocar. Mas como ela acreditou em Jesus, a cura chegou para ela. Persistência fala mais alto que perfeição. É a semana da perseverança. Quem aqui nunca passou por um momento de altos e baixos? Quem nunca se questionou: Jesus, por que disso? Jesus, por que daquilo? Jesus, por que está acontecendo dessa forma? Questionar é normal, o problema é a incredulidade. Questionar é uma coisa, não crer é outra. Levante as suas mãos nessa noite. Porque ainda que você ou que nós tenhamos pouca fé, Jesus vai trabalhar em cima disso. Mesmo que tenhamos pouca fé, Jesus não precisa de muito para fazer o milagre. Quantos pães tem aí? 5, Jesus. Quantos peixes? 2, tá bom, já dá para trabalhar. Já dá para trabalhar nessa noite. Adore a esse Jesus que trabalha no pouco e que não precisa de perfeição. Jesus recompensa a persistência e a fé. Enquanto tinham religiosos que iam orar dizendo: graças a Deus que não sou samaritano. Jesus está curando uma mulher que tocou na orla de suas vestes. Enquanto tem alguém questionando: Jesus, você senta com pecadores? Tem uma mulher que é curada tocando nas vestes dele. Terceira verdade, repita comigo. Terceira verdade. O toque não pode ser o ponto final.
Tem crente, aqui não, porque a igreja aqui é maravilhosa, eu tenho certeza que não. Mas tem crente que depois da bênção, some. Jesus abre a porta de emprego. Jesus me cura dessa enfermidade. Jesus abre a porta, Jesus cura, cadê o crente? O plano da mulher era o quê? Justificado, já vou explicar. Tocarei nele, na orla de suas vestes, serei curada, ninguém vai ficar sabendo, eu vou embora. Fala para essa pessoa, veio atrás de Jesus, ou veio atrás da bênção? A mulher toca, e ela é curada, e para ela está o quê? Está tudo certo. Opa! Quando ela toca e é curada, Jesus para a caminhada e pergunta. E fala, alguém me tocou? Quem me tocou? Tem um discípulo, e é lógico que ia ser Pedro, né? Que fala assim, Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Foi um toque diferente. Pedro literalizou o que Jesus falou, e os discípulos tinham essa questão de literalizar tudo que Jesus falava. Jesus não está falando de um toque físico, está falando de um toque espiritual, um toque de fé. Quando ele pergunta, quem me tocou? É como se ele estivesse gritando, apresente-se, se identifique. Porque a geração do século 21 não pode ser a geração só do milagre. Tem que ser também a geração que se identifica. Eu não posso ser do culto só da cura, eu tenho que ser do culto que eu me apresento. Fui eu que toquei. Milagre precisa de identificação. Levante suas mãos. Milagre precisa de identificação. A cura vai chegar na sua casa. Esse objetivo está prestes a ser entregue. Mas se identifique, apareça, não suma, não se esconda, não desapareça, não fuja, não corra. O milagre irá chegar, mas persevere na continuidade com Jesus. Ele está perguntando, quem me tocou? Se ela teve coragem de tocar, ela tem que ter coragem de se apresentar. A cultura da época entendia que essa mulher não podia estar ali, deveria ficar afastada, ainda mais sendo uma mulher que naquela cultura era um tanto quanto, tinha um tratamento diferenciado. Então era um desafio para ela se apresentar. Porque a partir do momento que ela dissesse, eu toquei em você, Jesus, pela lei, Jesus estava impuro. Mas Jesus quer que ela tenha coragem de se apresentar também, porque o milagre não pode ser o ponto final. A história não pode acabar no milagre, a história tem que continuar no relacionamento com Jesus. A igreja não é lugar de cura somente. A igreja é lugar de relacionamento com Jesus. Com Jesus. Ter carro bom é maravilhoso. Ter dinheiro na conta é maravilhoso. Ter roupa boa, terno bom, eu gosto também. Mas o melhor de tudo é ter o nome escrito no livro da vida. Ter relacionamento com Jesus. Não devemos ficar no milagre. Pastor Messias, o plano dela era tocar e ir embora. Jesus cumpre o propósito, ele cura. Mas as etapas não funcionam como estava planejado na cabeça dela. Jesus altera o projeto que ela tinha estabelecido. Se ela dizia, quero cura e ir embora, Jesus está dizendo, eu vou te curar, mas quero conversar com você.
Quem está me entendendo diz amém. Jesus está dizendo, eu quero curar, mas também quero olhar no seu olho. Eu quero curar, mas quero escutar a sua voz. Pergunta para essa pessoa, quanto tempo faz que ele não escuta a sua voz? Jesus pergunta, quem é que me tocou? O texto diz o seguinte, eu já encerro. No versículo de número 47 diz, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, não tenho como me esconder mais. Primeiro, o texto diz que ela se aproxima. Nessa noite nós devemos nos aproximar de Jesus. É possível estar no culto e estar longe, distante dele. Primeiro, repita comigo, se aproximar. Segundo, se prostrar. Prostrar significa adoração. É possível receber um milagre e não adorar por isso. Ela se aproxima, ela se prostra, e o texto diz que ela declara diante de todo o povo. Repita comigo, aproximar, prostrar, declarar. Aproximar, prostrar, declarar. Aproximar, prostrar, declarar. Nessa noite, depois do milagre, se aproxime, adore, declare. Depois do milagre, antes, durante e depois, continue se aproximando, continue se prostrando, continue glorificando, porque o Deus de poder reconhece a fé que é escondida, recompensa essa fé e revela essa fé. A fé aqui tem 3 camadas. Primeiro, fé escondida. Ninguém sabe que ela tem essa fé. Segunda, fé recompensada. Jesus recompensa a fé dela, mesmo sendo uma fé escondida. Terceira, fé revelada. Quem me tocou? Fui eu, Jesus. Quem entende essa palavra nessa noite, igreja? Se coloque de pé, por favor, com a permissão do pastor Júnior. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, tua palavra foi ministrada, Jesus, e a palavra é tua, a palavra não é minha, não é nossa. As palavras são inspirações do Espírito Santo, e eu te peço nessa noite, através dessa palavra, Senhor, transforme nossos corações. Se porventura, meu Pai, alguém aqui nesse ambiente está com a fé abalada, Senhor, com uma fé fraca, Senhor, e oscilante, nos fortaleça nesta noite, Jesus. Que nós venhamos entender que o Senhor atua em diferentes ambientes, em diferentes níveis sociais, e que o Senhor pode trabalhar mesmo no pouco, Jesus. Cura, meu Pai, essa vida que precisa de cura, seja ela física, espiritual, matrimonial, ministerial, Senhor. Libera cura nesta noite através dessa mensagem, Senhor. E que nós possamos compreender que o teu poder curador continua vivo, triunfante e operante aqui nesta noite, Jesus. Nós perseveramos, não porque somos bons, mas porque a nossa única esperança, a nossa única saída, a nossa única alternativa é a fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quem recebe essa palavra nessa noite, igreja? Amém. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.